Para o ateu, a obra-prima mais sublime, porém, algo que ninguém fez. Olá, tudo bem com vocês? Está começando a Semana do Criacionismo, uma semana diferenciada para você acompanharmos aí o passo a passo da criação. Nesse primeiro capítulo iremos falar sobre Gênesis 1, versículo 2. Está escrito assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse é um tema bem polêmico dentro do criacionismo, porque remete à ideia de que a Terra ela já estava formada. Porém, temos que analisarmos o seguinte dentro desse contexto. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Big Bang. The whole Big Bang explosion. Certo? Quando nós falamos do Big Bang, o Big Bang se trata de algo inesperado que aconteceu no universo, onde as partículas se uniram e foram formando algo maciço, a qual nós chamamos de Sistema Solar e futuramente de alguns planetas. Dentro desse contexto, podemos pensar o seguinte: se algo inesperado poderia acontecer, será que na Bíblia também seria assim? É claro que não. Duas palavras que nós temos que pegarmos aqui nesse contexto. Se nós trazermos essa frase para o hebraico, nós iremos entender que a palavra vazio, que ele coloca aqui no nosso texto, ele se remete a algo não existente ainda. Então significa que a partir do verso 2, nós iremos observar que aí a criação se iniciou. Isso nada mais é do que o prefácio do nosso capítulo. Algo interessante também nós temos para trazer dentro da ciência. Quando eu falei do Big Bang, eu falei de algo inesperado. Partículas se uniram e se juntaram. Isso nós podemos pensar o seguinte: existe a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E também nós temos a antimatéria, que seria a parte oposta dela. Só que tem um detalhe: quando as duas partículas elas se unem, elas desaparecem. Ou seja, elas não se unem, principalmente no espaço. Isso também é explicado pela física, quando nós trabalhamos a questão da entropia. Partículas no ar, ou simplesmente partículas, não têm a tendência de se unir, principalmente no universo, devido ao fato da gravidade não permitir isso daí. Então nós podemos remetermos a duas situações agora. Primeiro, partículas não podem se unir, então significa que essas partículas não vão se encontrar em nenhum momento. E segundo ponto, se por acaso elas se encontrassem, poderia realmente se unir, porém a gravidade iria puxar para algo tão distante que nós não iríamos mais encontrá-las. Existe uma reportagem bem interessante da NASA que ela descobriu que a galáxia ela começou a se unir dentro de mais ou menos aí 390 milhões de anos, né, em uma das suas enormes, né, constelações que ali existia. Essa galáxia, por sua vez, ela era uma galáxia grande, enorme, que se remete à ideia de que, como uma galáxia tão grande, há tantos anos-luz, poderia ainda estar em formação ou simplesmente já está formada. Nós remetemos a ideia agora para aquela ideia de que a estrutura formada ela não está dando continuidade. Se ela não está dando continuidade, significa que as partículas não estão se aglomerando mais. Se elas não se aglomeraram, significa que elas estão se perdendo, se dissipando no espaço. E aí, uma outra reportagem veio justificar isso daí, justificando que as galáxias elas estão diminuindo e não aumentando. Então significa que o universo não está se expandindo, ele está diminuindo. No caso da criação, nós pensamos o seguinte: um ser superior, que nós chamamos de Deus, ele foi criando passo a passo essa estrutura. Então essa estrutura, ela foi criada e ao mesmo tempo ela foi terminada. Quando nós terminamos de ler o livro de Gênesis, principalmente na parte da criação, nós observamos que Deus finda ali a sua obra, dizendo que tudo aquilo foi muito bom. Então podemos finalizarmos o nosso assunto de hoje pensando no seguinte: realmente, se o universo não está em expansão, se o universo está diminuindo, se as partículas não conseguem se unir, como afirma a própria física,
entropia, as partículas não têm a função de se conectarem mais. Então podemos pensar que realmente algo diferente aconteceu, como a criação. Tamo junto!